Tá conectando quando fizer sinal. Olá, boa tarde. Meu nome é Lília Moraes, sou enfermeira, estou aí no campo da área da saúde há mais de 20 anos. Venho aqui compartilhar com vocês a minha experiência, a vivência, né, do dia a dia, daquela rotina hospitalar. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Apresento aqui para vocês meu método 18 em 3. Eu criei esse método direcionado a auxiliares e técnicos de enfermagem com o objetivo de trazer os principais conteúdos, aquele que você aprendeu em 18 meses, porém não se sente seguro em aplicar aí no seu dia a dia. Por vezes os profissionais ficam inseguros, sentem aquela insegurança assim que saem do curso. Isso é normal, né? Só que a gente não pode ficar estacionado só pensando no quê, né? Pensando que, será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer tudo certinho? Isso é preocupante? Sim, é preocupante, mas a gente precisa quebrar aí esse paradigma. Então eu trago aqui para vocês, ofereço, né, conteúdos gratuitos semanalmente para ajudar você a ganhar mais segurança e ingressar aí no mercado de trabalho tão desejado como auxiliar e técnico de enfermagem. Essa segurança, ela só é possível a partir do momento que a gente começa a atuar. E o que acontece com os profissionais? Essa insegurança acaba dificultando, né, esse ingresso no âmbito aí profissional. Então a gente precisa quebrar alguns paradigmas e eu trago aqui para vocês conteúdos que vai lhe ajudar. E também gostaria que vocês colocassem lá, né, no Instagram, no Telegram também, conteúdos que vocês aprenderam, porém se sentem inseguros. Hoje eu trago aqui um tema, tá? Que foi um tema pedido por um aluno, e esse tema com certeza já foi dúvida, né? Ou ainda é dúvida por alguns profissionais. Lembrando que cuidar do outro, trabalhar com o ser humano, pessoas doentes, a gente não pode ter dúvida. A gente pode ter dúvida de, se eu vou numa festa, eu posso ter dúvida se eu vou priorizar estudar hoje, eu posso ter dúvida se eu vou à escola, mas ter dúvida na hora de administrar um medicamento, na hora de preparar um procedimento, ou seja, não posso ter dúvida, porque a dúvida, a falha, ela pode levar a eventos graves. Então, o que eu trago aqui, né? Para que os profissionais se atentem aos tipos de seringa e dosagem de insulina, né? Na verdade, a gente tem aí a patologia, diabetes mellitus, e é bem interessante porque é um diagnóstico, né, que acontece dentro de um consultório médico, dentro de um hospital, né, pode acontecer em diversos momentos aí da vida, seja ela no exame de rotina ou realmente quando o paciente apresenta alguns sintomas e vai parar no hospital. Pois bem, o paciente ele nunca está preparado para receber um diagnóstico, né? Ele pode até ter certeza, quase certeza, vai lá no Dr. Google, né? E tenta entender o que ele está sentindo com os sintomas, o que não é recomendado. O recomendado é procurar o médico, todos sabem, né? Para exames, orientações, enfim. Mas com o advindo aí da tecnologia, isso está mais próximo aí do usuário, do paciente, e ele acaba entrando aí no Dr. Google e tentando essas informações. Nós profissionais, nós precisamos estar sempre atentos a qualquer procedimento que não estejamos ainda familiarizados. O que significa isso, né? Você me fala assim, mas insulina eu aprendi o cálculo na escola. Eu já sei, seringa, cálculo, unidades internacionais, o frasco,
mas na prática você ainda não sabe, não tem aquela intimidade. Não é você. Qualquer profissional que entra no mercado de trabalho ou está pleiteando uma vaga, está participando de um processo seletivo, ele pode sim cair numa prova prática simples de administração de insulina, sendo esta uma informação super importante. Por quê? Qualquer medicamento que eu administre e que não seja a dosagem correta, eu posso levar a um evento adverso. A exemplo disso é utilizar unidades internacionais e confundir com ml. E nós sabemos que a graduação das seringas são diferentes. Vai depender do tipo de fabricante, vai depender do que está disponível no setor, Nós sabemos aí que dentro de uma rotina hospitalar existem vários processos, um deles é a compra de uma seringa. Às vezes o fornecedor não entrega aquele que você já está acostumado a fazer e te entrega um outro similar. Só que aí pode ter uma diferença, unidades internacionais e ml. Basta isso para acontecer a confusão. E se você não estiver atento, por mais que você tenha aprendido, que você já tenha ouvido falar, você pode cometer um erro. E que eu trago isso, porque eu já vi na prática esses erros. Desde 2013, a Organização Mundial da Saúde vem trabalhando com erros assistenciais e em 2019 saiu uma publicação que mais de 2,5 milhões de pessoas morrem. Pessoas morrem ao ano por erros assistenciais. Uma cirurgia errada, medicação errada, e a insulina ela está embutida aí num dos rankings principais de dosagem e aplicação errada, tá? Então, o manuseio da seringa é de suma importância. Então, de unidades internacionais que é o descrito na seringa, por exemplo, ela vai de 100 unidades, eu tenho um modelo de 50 unidades internacionais e eu tenho um modelo de 30 unidades internacionais. Ah, mas como eu vou saber o hospital? Você pode ter lá no seu local o padronizado em ml, tá? Até trouxe aqui um exemplo, não vai ser possível todos chegarem, mas esse daqui é um exemplo em ml. Temos em unidades internacionais. Tem diferença? Tem. Cada tracinho de uma unidade internacional, ela corresponde o quê? Cada tracinho, 2 unidades, tá? Então, se eu tenho 100 unidades, eu tenho aí uma seringa que equivale a 1 ml. Isso é importante saber? Eu preciso fazer o cálculo? Sim, precisa. Precisamos utilizar a regra de 3, lembrando que cada local tem lá unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml e o x, a regra de 3 básica que eu preciso saber para aplicar. Então, como que a gente chega numa conclusão que estamos ou não fazendo errado? Quando o paciente começa a apresentar algum sinal diferente daquele esperado, Então, já teve casos em que eu presenciei, infelizmente, uma dosagem que seria 2 unidades, foi administrado aí o equivalente a 3 vezes mais. Na ocasião, na época, no caso, não tinha aquela cultura de segurança, que é algo que eu estarei colocando aqui para vocês, explanando mais à frente. Já pediram para mim aí esse tema de protocolo de segurança do paciente, eu vou trazer isso para vocês. Mas não fugindo muito do assunto aqui, eu já, dentro da minha prática ali, eu já vi colegas que, de forma errônea, por falta de experiência, não conhece muito o medicamento, não tinha tanta intimidade. Hoje, para a gente aplicar uma insulina, a gente tem que utilizar a dupla checagem. O seu coleguinha, ele tem que ver lá dos ladinhos de você, olha, puxei
2 unidades, puxei 4 unidades, você do lado conferindo e fazer a dupla checagem. Será por que entrou como autovigilância esse medicamento de insulina? Entrou justamente por conta dos erros que foram acontecendo. Existe o registro desses erros no site da Anvisa e essa notificação ela é levantada aí nas unidades que trabalham aí e que estão implementando os protocolos de segurança. Então, baseado nesse fato, que foi algo que eu percebi, que foi bem grave, o paciente, né, apresentou sudorese, né, a glicose baixou repentinamente. Então, veja bem, nós não queremos chegar no paciente, né, aplicar o medicamento e depois tentar adivinhar, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? No início da live eu falei, não podemos ter dúvidas jamais. Eu não sei mexer com seringa de insulina, aqui cada tracinho desse são 2 unidades, mas eu só tenho seringa de 3, opa, acendeu o alerta. Se eu já só tenho seringa de 3, eu já tenho um grande problema, né? Eu vou ter que me virar nos 30 e transformar aquela fórmula em ml. Sendo que a seringa de 3, cada tracinho daquele lá corresponde a 2 unidades. Então, é importantíssimo entender, né, o porquê que eu preciso saber disso. Por que numa seringa que é graduada de 30 unidades internacionais e de 50 unidades internacionais, cada tracinho equivale a 1 unidade, não 2. Então, a gente precisa atualização sempre, direta, faz parte de todo um processo de trabalho, quando muda um material na instituição, né? Existem setores, no caso, a própria almoxarifado, o farmacêutico, de orientar a equipe. Isso quando a gente tem um processo bem integrado, coeso, né? Que a assistência conversa com a farmácia e vice-versa, e trazer isso, olha, né, meu fabricante não entregou, né, essa graduação de seringa, um exemplo que eu estou dando, tá? Existem outros. Dentre esses, é muito importante, quando muda uma miligramagem, muda a apresentação daquela medicação, é super importante, mas sei lá, chegou no final do dia, não teve tempo dessa comunicação. Precisamos estar atentos, ler, reler, perguntar para o nosso líder, né? Temos aí o nosso enfermeiro de referência, e esse enfermeiro de referência também, se não souber, ele vai fazer contato. Então, o que eu trago aqui, né? O que significa? Significa que se eu não me atentar a utilizar, né, uma seringa adequada, uma dosagem, a dosagem da insulina, ela é baseada na prescrição médica. Então, para quem não tem intimidade com a prescrição médica, eu vou trazer aqui um exemplo. Existe algo chamado esquema de insulina. Acima de 50 ou acima de 250, aplicar 4 unidades de insulina regular. Né? Existe esse esqueminha, tá? E aí você vai aplicar de acordo com o esquema do controle de glicose que você fez, tá? De forma periférica, foi lá, né? Mensurou lá a glicose do paciente, baseado naquele resultado, você administrou. Não tenho dúvida, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu ouvi essa aula na escola, mas não lembro mais. Lembra que estudar faz parte do nosso roteiro. Eu sempre digo, estudem. Olha, eu peguei uma medicação que eu nunca ouvi falar. Meu paciente tomou hoje. Foi administrado hoje. Por que não pesquisar? Por que você está fazendo aquele medicamento? Né? Por que tem que ser naquela seringa? Por que tem que ser aquela agulha? Não tem essa, eu vou fazer nessa mesmo. Se tem a indicação, sempre tem um porquê daquela indicação, tá? Então, em primeiro lugar, né, precisamos estar atento na forma de apresentação do frasco de insulina e da seringa correspondente.
Geralmente, as seringas padronizadas, geralmente, são de 100 unidades, que correspondem a 1 ml, tá? E cada tracinho daquele são 2 unidades, e assim vai. Isso eu preciso saber, isso eu preciso fazer regra de 3, nunca é demais, é igual tabuada, a gente precisa decorar para conseguir fazer todos os cálculos, né? Aí você pode me perguntar, mas não, eu vou usar uma calculadora, mas se você não souber montar a conta, não adianta, né, usar a calculadora. Mesmo porque, quando você vai fazer um processo seletivo, por vezes você não pode usar a calculadora. Então, você tem que saber a regra básica, que é a regra de 3. Então, nesse tempo de estrada e de trajetória, eu não vi só uma vez, não, eu vi várias vezes erros relacionados à dosagem aí da insulina. Talvez seja o grande anseio, né, do aluno que me pediu, porque realmente é o que acontece. Os profissionais, acabam tendo muito receio. E aí, não, eu não vou fazer, porque se eu fizer errado, e se você estudar? E se você aprimorar o seu conhecimento? E se você olhar aquilo com outros olhos? Não somente, né, eu olhei, só vi o primeiro U, eu não vi que tinha um I. Não adianta, unidades internacionais, 100, então a dosagem, eu preciso tudo. Tem lá os certos da medicação, né? Começou com 5, tem literatura que mostra 11, outras 9, temos a 13 certos aí, que é super importante. Então, se eu tiver esse zelo, esse cuidado ao manipular aí a seringa, as chances de errar são nulas, porque eu prestei atenção. Eu olhei o que eu estou fazendo e, na dúvida, eu perguntei, tá? Afinal, a dúvida é importante, porque a gente só cresce a partir do momento que a gente tem dúvida e esclarece essas dúvidas, tá? Então, temos cuidados também, pessoal, na aplicação dessa insulina, tá? A aplicação, ela exige aí algumas considerações. Sempre, em qualquer momento, independente de ser insulina ou não, ao administrar o medicamento, antes de administrar o medicamento, eu preciso fazer a correta higienização das mãos. Mas eu lavei ali, mas você já tocou na maçaneta, pôs a mão na mesa, levou lá o decúbito do paciente, né? Precisa fazer a higienização das mãos, é importantíssimo, tá? Fazer a asepsia do frasco, né, com álcool 70, muitas dúvidas em relação à asepsia, né? Precisa, porque você tocou ali no frasco e você vai precisar, né, realizar essa asepsia para que você não contamine, tá? Mesma coisa no local de aplicação, sempre se atentar a fazer os movimentos necessários, tá? O antisséptico e após a secagem administrar. Lembrando que insulina é um medicamento de autovigilância, né? Ele está na lista de medicamentos de autovigilância. A própria Ministério da Saúde, o protocolo da Meta 3, que é a Administração Segura de Medicamentos, ele já colocou aí a insulina como medicamento de autovigilância, porque eu preciso ter um alerta, tá? Os locais que trabalham com protocolo, hoje as unidades de saúde precisam muito estar atento e aplicar os protocolos de segurança. Eles sinalizam o frasco, tá, da insulina. Há fabricantes que há necessidade de permanecer na geladeira e há fabricantes que têm a insulina que não precisam de geladeira, tá? Até o medicamento termolábil, que a gente chama, né, que é o medicamento que vai na geladeira, no caso aí a maior parte da insulina, dependendo do fabricante, ela é condicionada dentro da geladeira, ela recebe um selinho de acordo com a padronização da unidade. Tem unidade que coloca medicamento termolábil uma etiquetinha azul, né, geralmente,
tá? E medicamento de autovigilância, uma etiquetinha vermelha. É um medicamento que pode estar exposto ali? Não. Se ele é de autovigilância, ele precisa estar sob, né, uma guarda, ou na farmácia, ou, né, com chave. Não adianta eu ter um medicamento de autovigilância e deixar o frasco ali o dia inteiro, mesmo porque se for de geladeira já não pode ficar ali, né? Muitos relatos de, mas eu tenho que ir toda hora lá na farmácia porque eu não tenho geladeira. Mas lembra-se, é toda a atenção voltada para que você consiga alcançar o objetivo. Qual é? A aplicação da insulina de forma correta, utilizando, né, toda a técnica correta, desde o uso da seringa até a dosagem prescrita. Então, eu trago muito para os meus alunos uma reflexão, que nem tudo o que a gente escuta, a gente acaba absorvendo, né? Aquele dia estressante que você foi para a escola, que você pegou chuva, fora os ônibus ou perdeu aquela aula, foi exatamente essa aula que você deixou passar. E não se atentou, não teve a oportunidade de escutar esse chamado do seu professor. Alerta, insulina não é um medicamento qualquer. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, né, uma reflexão com esse conteúdo, né, com essa live, essa informação. Então, amanhã hoje, agora já não é uma dúvida, né? E se a gente tem dúvida, a gente tem que procurar saber como que faz. Como que eu decoro? Como que eu sei? Repetindo, fazendo, né? Tem algumas táticas de memorização. No meu caso, eu gosto muito de escrever o que eu leio, né? Leio, releio e tem que fazer isso, gente. Porque não tem outro jeito de você fazer. Mas olha, trabalhei com criança a vida toda. Será que eu vou usar insulina? Aí eu vou te contar a minha experiência. Eu trabalhei 21 anos com criança. E além de aprender a manusear a seringa, a gente trabalha a parte educativa, que é ensinar os pais. Então, por muitas vezes a criança, os pais descobriam o diagnóstico, né, no hospital, na enfermaria de pediatria. E aí, o início do controle do glicosímetro, o início da aplicação, sempre é realizado pela enfermagem, óbvio, né? É uma coisa nova para todo mundo, para criança, principalmente criança, né? Que é tudo muito novo, e os pais. Então, depois de um tempo, depois que a gente já estava ali, que já teve aquela aceitação, tanto da família como da criança, a gente entra na parte educacional. Lembrando que nós, profissionais, também participamos do processo do cuidar pós-alta. Orientações gerais. Aquele paciente, ele está no processo novo, ele não sabe aplicar insulina, ele não fez curso técnico de enfermagem, nem tampouco, nem a paciente, nem o familiar. Mas ele precisa aprender. E por muitas vezes a gente ensinou. Tem adolescente que ele aceita assim, né, depois do primeiro choque, mas depois de daquele acolhimento, ele aceita, tia, eu quero fazer, posso? Aí eu sempre colocava segurança, tanto pode como deve. Estou aqui do seu lado, vamos lá, vamos fazer juntos. E aí é muito satisfação o paciente sair daquela internação com essa informação, que você fez parte e que você ajudou. Olha que coisa interessante, né? Tem todo aquele processo, e isso eu falo com bastante felicidade, assim, né? Não felicidade pela doença, mas com grande satisfação por ter orientado, né? Essa pessoa nunca vai esquecer da sua orientação. Pro resto da vida ela vai lembrar. Nossa, meu primeiro contato foi super difícil, furar o dedinho, ainda mais criança, né? E eles ficam com medo, depois eles
mesmo, daqui que eu mesmo vou fazer aqui um furinho, né? Criança é tudo diminutivo, né? Para poder ficar engraçadinho, ficar menos doloroso, enfim. E a gente ensina, não, a lanceta você vai encostar, vai fazer só uma picadinha. E aí vai, né? Você trazendo, acolhendo, você traz o paciente para você, né? Fica só aquela coisa, não, tem que fazer, é o horário, né? É muito, ainda mais criança que você tem que usar a psicologia a todo tempo, né? Então você ganha muito isso. E o adulto também não é muito diferente, não. Quando é algo novo, ele mesmo fica cheio de dúvidas, né? Mas de repente, ele recebeu um diagnóstico numa sexta-feira à tarde. O médico deu alta, o BS está fechado, geralmente a unidade básica de saúde acaba fazendo esse acolhimento, acaba, né, tem lá o programa, tem os grupos que os pacientes participam, mas você é que está ali, é que ele tem contato, ele tem a referência. E quando o paciente tem a referência, ele vai longe. Ele te enxerga assim, olha, nossa, que satisfação saber que você passou por uma pessoa, né, num momento tão difícil que é a doença, né, e passou de forma que deixou ali informações importantes. Então, trazendo isso, eu preciso ensinar o paciente também como aplicar essa insulina. E de forma bem lúdica, olha, cada tracinho, quando tiver 2, é um tracinho desse. Quando tiver 4, são 2, é de 2 em 2, 2 em 2 unidades. Cada tracinho significa de 2 em 2 unidades, no caso se for uma seringa na graduação de 100 unidades, que corresponde a 1 ml. E assim vai. Então, é difícil no primeiro? Mas não esqueçam, tudo é a base do que você lê, do que você procura, do que você promove, né? Além de estar garantindo aí, né, o seu Corém, porque quando nos formamos, a gente tem lá, né, todo o período da experiência e ao longo da nossa trajetória a gente precisa vigiar, né? Então, pessoal, eu sempre explico que com base na própria seringa, né, que eu trago aqui algumas dicas relacionadas aos frascos. Então, tem 5 etapas aí fundamentais para que eu consiga fazer o meu cálculo. Então, identificar as unidades, né? Unidade embaixo de unidade. A segunda etapa, colocar as unidades abaixo da outra. Então, identifiquei, coloquei uma abaixo da outra, vou multiplicar de forma cruzada. Quem aqui não aprendeu a operação da regra de 3? Unidade embaixo de unidade, ml em ml, e o x é o que eu quero administrar. Isso é super importante, tá? Então, não deixem de estudar. Procurem sempre trazer conteúdo, trazer temas para que a gente explore cada vez mais. Lembrando que esse método que foi criado para você, foi direcionado a você, esse método 18 em 3, tá? Por que 18 em 3? Muitos alunos me perguntam, por que 18 em 3, professora? Exatamente por isso, porque são 18 meses que você fica para fazer toda, né, conseguir o seu diploma, conseguir concluir o seu curso, mas em 3 meses eu trago aqui para vocês informações que com certeza vai deixá-lo mais confortável, mais seguro para ingressar dentro do mercado de trabalho e conquistar o seu tão sonhado emprego. Então eu trago aqui para vocês esses conteúdos gratuitos, tá? Semanalmente. Espero também que vocês tragam para mim temas voltados aí, né, para o ambiente hospitalar, claro, do que você gostaria de reforçar e que você tem medo de perguntar, porque também tem aquelas pessoas que acabam não sabendo e tendo receio de perguntar para o professor. Isso não pode acontecer, né?
Ah, mas já passou, o professor falou, eu não entendi, mas deixa para lá. Não, pessoal, não deixe para lá. Nem tão pouco com o professor, e se eu puder contribuir e te ajudar, eu estarei aqui para isso. Então mande para mim as suas perguntas, isso é super importante para valorizar e dar ainda mais, mais segurança para você e mais qualidade no seu ensino, tá ok? Eu recebi aqui umas perguntas, eu vou esclarecer aqui para vocês. E se houver mais alguma dúvida, pessoal, também tem um canal do YouTube, do Telegram, deixe lá dentro dos seus comentários ou no direct, tá? Porque por vezes eu não vejo aqui os comentários, até agradeço antecipadamente aqui para vocês, porque muita gente, eu coloquei lá que eu tô adorando, que é muito legal, mas eu não vejo os comentários. Mas vocês podem mandar no direct que eu vou responder aí com o maior prazer, tá? Então, eu recebo aqui uma pergunta bem interessante, né? Posso utilizar álcool na região? No caso aqui, provavelmente na região que vai aplicar, lembrando que é subcutânea a aplicação, tanto pode como deve, tá? A dissepsia do local, pessoal, é super importante, a dissepsia da pele, ela precisa ser realizada com álcool, como todo medicamento que a gente vai aplicar, tá? Só que não esqueçam, precisa secar, tá? Não adianta beber lá o algodão com álcool e escorrer aquele álcool, né? Tem que ser de uma forma que você espere secar e aplique, tá? Segunda pergunta, posso substituir a agulha de insulina por qual agulha? A agulha de insulina é de 13,5, né? É a única agulha indicada aí para a aplicação de insulina. É uma agulha que ela tem um diâmetro específico, tá? E um tamanho adequado para atingir a musculatura do subcutâneo. Ah, mas eu não tenho de jeito nenhum. Aí eu vou ter que olhar uma agulha menor que eu tenho na unidade, tá? A menor. E aí não inserir totalmente. É insano, mas a gente sabe que dependendo do local que a gente trabalha, não vai ter lá a agulha, não vai ter a seringa. A seringa já dei algumas dicas que a gente pode utilizar de 3, né? Lembrando que cada risquinho lá da seringa de 3 corresponde a 0,2 ml, tá? Então, coloquem aí, pessoal. Simone, obrigada aí pelo carinho, né? Eu vejo aqui que você foi uma das pessoas que participaram. Espero que eu tenha contribuído muito aí para o ensinamento de hoje. E lembre sempre, estudem, tragam as suas dúvidas e eu estarei aqui semanalmente para trazer de forma mais clara possível o que pode deixar você mais perto do teu sonhado objetivo, que é o seu primeiro emprego. Conte sempre comigo, agradeço aqui a participação de todos e não esqueçam de seguir e de mandar as suas perguntas no canal do YouTube, no Telegram e no Instagram. No Telegram, diariamente, eu coloco ali umas postagens, uns áudios, que sempre traz informações das próximas lives. E você pode contribuir, tanto para você como para outro colega que esteja também com a mesma dúvida. Muito obrigada e até a próxima.